Sejam muito bem-vindos, prezados telespectadores, a mais um grande episódio de Vozes do Tempo. Do Minho a Lisboa, com passagem pelos Açores, embarcaremos numa grande viagem explorando os primórdios do liberalismo em Portugal e visitando os locais que preservam a sua memória. Para tal, conto com o apoio da Diana Gomes, uma historiadora que melhor nos ajudará a compreender a rota do liberalismo. Seja muito bem-vinda, Diana. Obrigada, é um prazer estar aqui. De facto, o liberalismo foi uma revolta política e social que mudou o rumo do país. E hoje vamos explorar como tudo isso aconteceu. Diana, vamos começar pelo início. Século XIX, Portugal dividido entre absolutistas e liberais. O que é que estava realmente em jogo? É verdade, Portugal estava numa espécie de impasse. O país vivia sob o peso anti-regime e uma monarquia absolutista, em que o rei tinha o poder total e as decisões eram centralizadas. Mas no final do século XVIII e início do século XIX, as ideias iluministas e a Revolução Francesa começaram a influenciar a Europa. E com Napoleão, Portugal foi arrastado para o turbilhão político europeu, digamos assim. Exato. De 1807 a 1811, o país foi vendido pelas tropas francesas e a família real fugiu para o Brasil. O país ficou devastado e com isso surgiu um grande descontentamento com o protestantismo. E foi precisamente esse descontentamento que levou à Revolução Liberal no Porto em 1820. Exato. Vamos então ao Porto ver como tudo começou? Vamos. Estamos então no Porto. Diana, o que é que aconteceu nesta praça em 1820? Foi aqui que militares e burgueses uniram-se para exigir mudanças e afastar a influência britânica. O objetivo era acabar com o absolutismo e criar uma nova Constituição. O movimento ganhou força e obrigou D. João VI, que estava no Brasil, a regressar a Portugal. Exatamente, mas em 1826 faleceu o monarca e as tensões agravaram-se. Dom Pedro foi considerado o legítimo herdeiro da coroa e otorgou a Carta Constitucional a 29 de abril. Precisamente, o documento era mais moderado e conservador, mas apresentava um retrocesso relativamente à Constituição de 1822. É verdade, mas apesar disso a estabilidade não durou muito. Não. Em 1828, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro IV, usurpou o trono e implementou de novo o absolutismo. Muitos liberais tiveram que fugir e foi nos Açores que encontraram refúgio. E é precisamente para lá que vamos agora. Estamos então nos Açores, onde os liberais resistiram à perseguição de Dom Miguel. Foi aqui que os liberais formaram um governo alternativo. Dom Pedro IV, acabado de chegar do Brasil, organizou uma expedição que desembarcaria no Mindelo, dando início a uma nova guerra civil. E Dom Pedro não poupou esforços para que o cartismo triunfasse. Bem, essa guerra foi dura, mas acabou por dar vitória aos liberais. O que é que mudou depois disso? O absolutismo foi então derrotado e, em 1834, com a Convenção de Nebramonte, Dom Miguel foi exilado. Lisboa tornou-se o novo centro do novo regime constitucional. Vamos então até Lisboa para percebermos o impacto desta mudança. Bem, com o triunfo liberal, Portugal adotou uma Constituição e um governo baseado na separação de poderes. Mas o país não ficou propriamente em paz. É verdade, podemos dizer que na prática a Guerra Civil não acabou. Em 1836 decorreu a Revolução de Setembro, protagonizada pela pequena e média burguesia. Esta revolução, para além de reagir contra o excesso de miséria, reagia ainda contra o governo carlista. Exato, podemos dizer que Portugal afastava-se do liberalismo moderado e abraçava uma via mais radical e revolucionária. O novo governo, acabado da Revolução Setembrista, declarou-se mais democrático e empenhado a valorizar a soberania da nação, ou seja, em reduzir a intervenção régia, o que suscitou de uma pronta reação de Dona Maria II ao setembrismo. E, entretanto, acabou por se encontrar uma solução de compromisso entre o radicalismo democrático da Constituição de 1822 e o espírito monárquico da Carta de 1826, que se concretizou na Constituição de 1838. Sim, mas o governo setembrista enfrentou várias tentativas de restauração da Carta Constitucional. Foi então, em janeiro de 1842, António Bernardo da Costa Cabral pôs termo à Constituição de 1838 já, mas a instabilidade política continuou. A insatisfação popular relativamente às exigências impostas pelas medidas de Costa Cabral levou a uma revolta da Maria da Fonte em 1846. Revolta essa que se iniciou no norte de Portugal, mais precisamente na Póvoa de Lanhoso, o local para onde vamos agora. Estamos então na Póvoa de Lanhoso, o epicentro da revolta da Maria da Fonte, um dos maiores protestos do século XIX, liderado por, como o próprio nome indica, Maria da Fonte, assim conhecida por ser da freguesia de Fonte Arcada, certo, Diana? Exatamente. Aqui, um grupo de mulheres voltou sobretudo com as novas leis. Mas havia também um grande descontentamento com o governo de Costa Cabral, que aumentava os impostos e reprimia as populações. E quem seria melhor para nos explicar sobre esta revolta se não uma pessoa próxima a alguém que a experienciou?
Viva a Maria da Fonte, com as pistolas na mão, para matar os cabrais que são falsos à nação. Bom dia, disseram-nos que a sua avó pode ter tido alguma ligação à revolta iniciada aqui, nesta localidade. É verdade, a minha mãe contava-me que participou na revolta com outras mulheres. E lembra-se do porquê desta movimentação? Pelo que me recordam, as pessoas reagiram contra a lei das estradas, que obrigava os camponeses a trabalharem para o Estado gratuitamente 4 dias por ano, na abertura e arranjos de caminhos, e contra as leis da saúde, nomeadamente o que proibia os enterramentos nas igrejas. Realmente, estas histórias são preciosas. A revolução começou aqui, mas espalhou-se um pouco por todo o país, levando à queda do governo de Costa Cabral. Entretanto, a Guerra Civil reacendeu com a Peleia. Iniciada no Porto, alastrou-se e surgiu até uma hipótese de instauração de uma república. E foi na impossibilidade e um acordo político a intervenção de Espanha e Inglaterra ditou os termos da Convenção de Gramido, garantindo uma amnistia geral. Exato. Na prática, a rainha e os cartistas saíram vitoriosos, enquanto a política setembrista ficou completamente dizimada. Antes de nos pedirmos, vale a pena perguntar, será que o liberalismo ainda está presente no nosso dia-a-dia? Sem dúvidas, as ideias liberais moldaram o mundo moderno. O conceito de Constituição, os direitos individuais, a separação dos poderes e a liberdade de expressão são heranças diretas deste período histórico. E em Portugal, como é que vemos isso atualmente? Hoje vivemos uma democracia baseada em princípios liberais. Temos liberdade de expressão, eleições regulares. Claro que os desafios continuam, mas os ideais de participação e direitos humanos continuam a ser fundamentais. Ou seja, aquilo que começou no século XIX ainda influencia o nosso presente. Exatamente, e não só em Portugal, como em toda a Europa, vemos debates sobre o equilíbrio da liberdade, a segurança, o papel do Estado, a economia e os direitos individuais. Estes são temas que têm raízes nas lutas liberais do passado. Fica então a reflexão de hoje: o liberalismo não foi apenas uma página da nossa história, mas um princípio que continua a evoluir. No episódio de hoje percorremos o país e revisitamos os momentos fundamentais da nossa história. Do Porto aos Açores, de Lisboa à Póvoa de Lanhoso, o liberalismo foi uma luta longa e intensa. As mudanças referiram o Portugal moderno. Não diria melhor. Obrigada, Diana, pela tua presença. Obrigada a pelo convite. Obrigada também a vocês que estão aí desse lado. Espero imenso que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio. Ei avante, portugueses, ei avante, não temer, pela santa liberdade, triunfar ao perecer, triunfar ao perecer. Estamos então na Póvoa de Lanhoso. Diana, o que é que aconteceu nesta praça em 1820? Diana, o que é que aconteceu nesta praça em 1820? Uma Constituição e um governo baseado na separação de poderes. Mas o país não ficou propriamente em paz. Esta revolução, para além de agir contra... Desculpem. É na Póvoa, se calhar. Nós estamos na Póvoa. Parece que estás a referir. Estamos nos Açores. Ah! Açores. Estamos nos Açores. Olha, isto parece que nós éramos romanos. Das termas, não é? Eu ia dizer as casas, não tem pode ser. Está bem, podes parar. Vai ser a precisão. Pedro IV, acabado de regressar no Brasil, organizou uma exploração. Gravaste isto? O Portugal atual. Não. Apesar disso, a estabilidade não durou muito. Não, em 1828. As ideias iluministas e a Revolução Francesa começaram.